No vídeo anterior, falamos do Napoleão na política interna. Agora a gente vai ver, e eu falei um pouquinho também, né, na outra aula, sobre o jeito do Napoleão pensar a sua relação como país, como Estado Nacional, com os outros países. Tá? Então, eu gostaria que você tomasse atenção, né, que você se atentasse para esse mapinha lindo, rascunho de mapa, desculpe, esse rascunhozinho de mapa, e desse uma olhada com atenção. A gente vai começar a aula por aí, tudo bem? Tá? E se der tempo, eu mostro o mapa de verdade para a gente pintar no mapa. Então, isso aqui, crianças, é a Europa, tá? Não façam apelido, não vejam animais desenhados, né? Parece uma preguiça, eu sei, né? Mas é a Europa, acredite em mim, isso aqui é a bota da Itália, as tetinhas da Grécia, né? A Inglaterra, tudo perfeito, né? Agora, a graça desse rascunho de mapa muito mal feito pelo Pro é a disposição dos principais países da Europa. Se você não tem nenhum probleminha de visão, você está vendo que o F de França está com uma cor diferente, certo? Essa França é a França napoleônica. As outras nações, elas estão com cores iguais, que são diferentes da cor francesa. A Rússia, a Prússia, tá? Tem Rússia e Prússia. A Prússia é um dos povos que vai se transformar em Alemanha no futuro próximo. A Espanha, Portugal, a Itália e a Inglaterra, elas não são repúblicas, elas não são republicanas. Então, o que você percebe nesse rascunhozinho de mapa que o Pro desenhou? Que nós temos a França isolada como única república da Europa. E como você aprendeu com o seu Pro, a república, pelo menos até agora, é o melhor sistema de governo que existe. Ainda mais se essa república for democrática, não tem coisa melhor. E eu estou falando sem deboche, tá? Tenha isso claro na sua cabecinha. A república é um baita sistema de governo. Por quê? Né? Nosso coleguinha, seu colega aluno Alexandre, que é o único que fala na aula, por que, Alexandre? E o Alexandre vai responder, uai, porque a república se trata de algo que é de todos. Né? A essência da palavra república é coisa pública. Então, você pode desenvolver essa palavra e pensar em coisas como um governo de todos para todos. Mas, falando da França do Napoleão, você já viu que o buraco é sempre mais embaixo, né? Você sabe que o Napoleão ele é republicano. Sim, senhor. Mas teve uma eleição na França e ele foi eleito? Não, ele foi coroado imperador. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo, que alguém poderia ter perguntado. Ô, professor, teve eleição nos outros anos, né? 4, 5 anos, porque você aprendeu com o Pro, que república também é rodízio no poder, né? Você tem eleição a cada 4, 5, 6 anos. Teve eleição lá na França, depois que o Napoleão foi coroado imperador? Não. Caramba, pois é, por isso que eu falei que o Napoleão é bem contraditório, tá? Só que, crianças, do ponto de vista, né, do nosso jogo de videogame aí, ó, o Álvaro está jogando aí esse jogo, se o Álvaro está jogando esse jogo aqui, ó, Idade Moderna, se o Álvaro é a França, o Álvaro está com problemas, concorda? Porque ele está isolado, ó. A Prússia é absolutista. A Rússia é absolutista. A Itália nem existe como país. Você tem vários reinos aqui, tudo absolutista. A Espanha é absolutista. Portugal é absolutista. E a Inglaterra não é absolutista, é constitucional, tem uma constituição, a gente já viu isso lá na Revolução Inglesa, mas ela tem um rei, não é uma república. Concorda que o Álvaro está ferrado aqui? Porque qual é o problema, gente? Se a república, como ideia, se espalha entre os cidadãos do mundo, ninguém mais vai querer o absolutismo. Porque a república, o conceito, ele é belo, tá? Que é o que eu falo aqui, ó. A França republicana, ela está isolada em relação à Europa absolutista.
Só que eu não contei para o Álvaro, no joguinho dele, que o Álvaro tem uma coisa que os outros não têm. O que, que o Álvaro tem? O melhor exército, viu, pessoas? O melhor exército do mundo. E no joguinho do Álvaro, o homenzinho lá que está governando lá, que é o Napoleão Bonaparte, qual é a política desse governo? Expansão, expansionista. É criar o Império Napoleônico. E aí, crianças, o que, que o Álvaro vai fazer no jogo? Vai pegar o seu exército poderoso e vai invadir todo mundo. E aí é meio que também um contra-ataque, né? Porque o Álvaro, né, o Napoleão, isso aí é o joguinho do Álvaro. Ô, Pro, tem algum joguinho legal de videogame assim? Eu não conheço. Sobre o Napoleão, não conheço. Mas deveria ter, né? Assassin's Creed até tentou, né? Vocês que conhecem Assassin's Creed, tem a fase no Napoleão, né? Eu lembro que um aluno do terceiro ano levou o jogo lá para a sala para um seminário, e aí eles encheram o Napoleão de porrada. Foi divertido. Mas não pode bater no Napoleão, ele é fofo, mas foi engraçado. Mas Assassin's Creed tem, mas não é um jogo sobre a Revolução Francesa ou sobre a Era Napoleônica, tá? Mas tem lá, tá? Tem a guilhotina, tem tudo lá. Mas voltando para cá, o Álvaro no joguinho, ele sabe que como ele é a única república, ele é uma ameaça para toda a Europa. Então, toda a Europa pode decidir querer invadir a França, como aconteceu lá no período que a gente estudou lá do Jean Valjean. E aí o Napoleão, como militar, e com a pretensa ideia de espalhar a república por toda a Europa, tendo o melhor exército, ele o que, que ele vai fazer, criança? Ele não vai pensar duas vezes, ele vai invadir todo mundo. Ele começa invadindo a Espanha. Eu não lembro se eu disse isso no outro vídeo, na outra aula, eu acho que eu cheguei a dizer isso. A Espanha tem um governo de absolutista, né? Um governo absolutista. A República é um governo mais bacana. Napoleão invadindo a Espanha, ele quer implantar a República na Espanha. Só que, crianças, alguém ensinou o espanhol o que é República? Ninguém ensinou. E aí, quando o espanhol, a pessoa comum, como eu, como você, vem o Napoleão invadindo a Espanha, ele vai ficar muito pé da vida. Não com o rei dele, com o Napoleão. Tá? E aí você vai ter uma treta, briga, babado forte, e o rei vai morrer. O rei vai ser morto, e o Napoleão vai botar no lugar dele o seu irmão, né? O irmão dele, não o seu irmão, o irmão dele. Tá? O irmão do Napoleão. Isso foi em 1804. Tá? Tem um pintor que o Pro gosta bastante, chamado Goya, tá? Goya, Goya, que ele pintou toda essa época como se fosse um fotógrafo, sabe? Ele fez belíssimos retratos sobre essa época da guerra entre França e Espanha. Eu, se fosse você, pesquisaria no Google Goya e a invasão napoleônica. É uma visão da invasão bem interessante, tá? Mas essa é a visão do espanhol que não conhece a República. Tá? Tem outro fator napoleônico que tem tudo a ver com a nossa história e que a gente vai estudar esse ano ainda, crianças. O Álvaro está lá no joguinho dele. O Álvaro invadiu a Espanha. Fala para mim por que, que o Álvaro vai parar aqui. Não vai parar. A mentalidade do jogo ela é expansionista. O que, que o Álvaro vai fazer? Vai para Portugal. Só que aí tem uma particularidade em 1808. Não conta para ninguém, tá? Senão eles vão ficar chateados. Portugal em 1808 é uma decadência só. Portugal em 1808 ainda é metrópole do Brasil. Só que nessa época o Brasil é mais importante do que Portugal. Mesmo o Brasil sendo a colônia. Todas as riquezas estão no Brasil, tá? A gente vai falar disso esse ano, inclusive. Aí o que, que acontece? O rei de Portugal, que ainda não é rei, eu não vou me aprofundar agora, tá? Eu vou chamar ele de rei para você não se complicar, mas você vai saber daqui a alguns meses que ele não era rei ainda, tudo bem? Tá? Mas o rei de Dom João VI, o rei de Portugal, que ainda não é rei, ele tem um dilema. Portugal é aliado da Inglaterra, que vocês já vão saber que isso é um problema, ou Portugal tem que se aliar à França, segundo Napoleão, porque se Portugal não se aliar à França de Napoleão,
Napoleão invadirá Portugal e fará o mesmo que fez na Espanha. E aí Dom João VI fica num dilema. Abraça a Inglaterra de vez, que é inimiga da França, ou aceita a França, que é inimiga da Inglaterra. De qualquer jeito, você já sacou que Portugal vai ser bombardeado, né? Dom João aceita o conselho de um ministro e segue para uma terceira via, que é qual terceira via? Fugir para o Brasil. Então, a história do Brasil, um momento de ruptura da nossa história que a gente vai ver esse ano, no futuro próximo, tá? Acho que livro 3 ou livro 4, não lembro. Muda por causa do Império Napoleônico. Olha que louco. E aí você deve estar perguntando, né? Porque você é danado, né? Você no 8º ano, você é danado. Você gosta de uma baderna, você gosta de uma treta. Professor, o rei foi para o Brasil levando todos os portugueses junto com ele? Óbvio que não, né, gente? O rei foi com a família real para o Brasil. Os portugueses ficaram em Portugal, esperando a França chegar. E a França chegou. E a França invadiu Portugal. Caramba, hein, pro? Que rei danado. Pois é, mas a gente fala dele no futuro, mais para frente. Crianças, vamos botar a Inglaterra nessa brincadeira. Parece muita coisa na setinha, mas não é não, tá? Fica sossegado, você vai fazer tranquilinho. A França tem o melhor exército do mundo, isso é verdade. Só que a Inglaterra, que é uma ilha, não sei se você percebeu, né? A Inglaterra tem a melhor marinha de guerra do mundo. E aí, como fica para o Napoleão invadir a Inglaterra? Não fica, né? Não dá para pegar o exército e fazer o exército andar pelo Canal da Mancha, pela água para chegar na Inglaterra? Dá? Não dá, né? Você vai precisar da marinha de guerra para brigar. E a marinha de guerra inglesa é mais forte, e a Inglaterra vai repelir qualquer invasão francesa. Não tem como, tudo bem. Mas o Napoleão, ele é um homem sábio. Ele é um general sábio. E ele não aceitou a derrota no campo de batalha. Ele propõe o seguinte: todo mundo sabe, você, meu aluno, sabe também, porque eu já te ensinei, que a Inglaterra é a maior economia do mundo naquela época. E quando eu falo de maior economia, eu estou falando que ela vende pacas e ela compra pacas. Tudo bem? Qual a ideia sagaz que menino Napoleão tem? Ah, Napoleão. Ele vai criar uma espécie de bloqueio. Ele vai impedir que as nações da Europa, do continente, negociem com a Inglaterra, que comprem coisas ou que vendam coisas. É um bloqueio continental, com um naviozinho aqui, ó, rondando, ok? Não dá para botar uma rede, não dá para botar uma redoma, né? Não tem como. Então você fica patrulhando. Só que, olha aqui, ó, o naviozinho do Álvaro, da França, está aqui. Aí vem o Marcos Vinícius danadinho e entra aqui. Aí vem o Vinícius, o Álvaro aqui, aí vem o Lucas Vale e vem por aqui. Então, a ideia do bloqueio continental, ela é genial, sem deboche, estou falando sério. Porque a ideia é asfixiar a economia inglesa. É a Inglaterra não morrer no campo de batalha, mas é a Inglaterra morrer sem grana no bolso. Né? Para um capitalista, o que é pior? Morrer ou perder dinheiro? Perder dinheiro, né? Você vive no mundo capitalista. Agora, o Napô, né? Napô é nosso colega, a gente já conhece ele, pode chamar de Napô, ele proíbe a Europa de negociar com a Inglaterra. Agora, todo mundo respeitou isso? Não, né, bonitão? A Áustria furou o bloqueio, a Prússia furou o bloqueio, a Rússia furou o bloqueio. E aí o Napô, como boa criança mimada, que às vezes ele parecia que era, o que ele fez? Se vingou de todo mundo, que furou o bloqueio continental com a Inglaterra. Invadiu a Áustria, invadiu a Prússia e se preparou para invadir a Rússia. Aí você vê a pausa dramática, né? Você vê não, né? Você ouve o silêncio da pausa dramática. Vamos lá. A Rússia, ela tem uma particularidade, né? Qual é essa particularidade? Que lá é muito frio.
lá é muito frio mesmo. Com o aquecimento global, Moscou, agora no verão, está fazendo 30 graus, 25 graus, que para o cidadão russo já é o fogo do inferno. Mas quando a temperatura estava normal, o verão russo, na Sibéria, por exemplo, era -1, 4, 5. Com 10 graus, o russo malucão já estava saindo peladão, pulando para nadar nas águas que antes estavam congeladas. Essas cenas são famosíssimas, né? Chega o verão na Rússia, sempre tem um russo muito doido, cheio de vodka na cabeça, pulando peladão nos lagos que antes estavam gelados. Temperatura 10, 12, 13. Portanto, é muito frio. Concordamos com isso? Portanto, o Álvaro é o nosso jogador de videogame, né? Então, o Álvaro está mexendo no bonequinho do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, sem deboche nenhum, ele é um baita general. Ele sabe que na Rússia é muito frio. Então, quando ele vai invadir a Rússia, e a invasão começa em 1812, tá? Ele vai invadir a Rússia no final da primavera para ter todo o verão para dominar o lugar, né? Vai que dá algum ruim, não é verdade? Pega o verão. E foi o que o Napoleão fez. Napoleão sai de Paris com 500 mil soldados, é muita coisa isso no início do século XIX. Eu já li livro falando que ele saiu com 650 mil soldados rumo à Rússia. Então, ó, tá vendo o nariz bonitinho do Pro? E é bonitinho, sim, é a única coisa bonitinha que eu tenho é o meu nariz. O nariz do professor, essa parte branca é a Rússia, para lembrar a neve, tudo bem? Então veio o exército francês aqui, chegando na fronteira com a Rússia. Você está vendo aqui? Se você é um general russo burro, anta, o que você, general russo, faz? Você enfrenta o exército francês na fronteira para impedir que o exército entre na Rússia, concorda? Por que isso é burro? Porque você está careca de saber que o exército francês é o melhor exército do mundo. Você não vai encarar. Você vai fazer o quê? Você vai recuar todo o seu exército, por exemplo, para a capital, Moscou. Enquanto você recua, ó, do nariz até a ponta da orelha, aqui é Moscou. Você vai recuando, né? Olha a ideia do general russo, que obviamente eu não vou lembrar o nome dele. Mas a ideia é genial. Enquanto você recua para Moscou, você vai botando fogo nas casas, nas vilas, e botando fogo nas plantações, porque o general já está pensando lá na frente. Por quê? Você vai recuando, e o exército francês vai entrando, mas está todo mundo no círculozinho lá de Moscou, né? E vem o exército francês e faz um cerco, só que o exército francês não consegue dar conta dessa batalha, porque está todo mundo lá da Rússia, né? Esperando o quê, bonitão? Esperando o frio chegar. A França não consegue dominar a Rússia. A França não consegue derrubar a Rússia. E a briga começa a ser rua a rua. Então, o tempo está passando. Aquela massa de soldados franceses, essa massa, ela não consegue dar conta do cerco. E o tempo está passando. Chegou o outono, a temperatura despenca. Chegou o inverno. O inverno russo ele é extremamente popular, todo mundo sabe, né? Você sabe que lá na Sibéria já fez a temperatura mais baixa, a temperatura mais baixa do mundo, da história, desde quando você tem marcação de temperatura, que foi menos 83 graus Celsius. Menos 83. O exército russo, o francês, perdão, deve estar pegando menos 20, menos 10, menos 30. Enfim, crianças. Eu já peguei menos 8 no Japão. Primeiro que você está com 500 mil jalecos, casacos, né? E qualquer coisa que está da pele, da mão, que estiver nessa temperatura, congela, é terrível. A França imaginou que a guerra fosse rápida.
Teve francês levando casaquinho para o inverno russo? Teve francês levando comida a mais? Quando o inverno russo chega, a França está acabada, o exército francês. Você lembra aquelas casas que foram queimadas? O francês não consegue se proteger do frio, porque não tem onde se esconder. Você lembra aquelas plantações que foram queimadas pelos russos? Os franceses iam comer, não tem. Então, frio, fome. E aí os russos bonitões fazem o quê? Pegam seus rifles e dão tiroteio para todo mundo. É a primeira derrota da história do Napoleão. É um fracasso, é um vexame. Tá? O exército francês correndo de frio, correndo de fome e o balaço vindo atrás deles. Napoleão volta derrotado para Paris em 1814 com 100 mil homens apenas. Olha o tamanho da vergonha e da tragédia. Ele saiu com 500 mil. O Pro falou que leu um livro que tinha lá, quanto que eu falei que tinha, gente, que eu esqueci? 650 mil. Ele volta com 100 mil. Eu já li matéria de revista dizendo que ele voltou com 10 mil homens apenas. Quando ele volta para Paris, os parisienses, né, os líderes, as pessoas lá não gostaram muito e tiraram Napoleão do poder. Ele foi enclausurado na ilha de Elba, se não me engano. Ilha de Elba. Ele consegue fugir em 1815 dessa ilha de Elba e ele volta para governar a França, para aquilo que ficou conhecido como governo dos 100 dias. Adivinha quantos dias durou esse governo? 100 dias. Só que aí ele comete o segundo erro capital. Você lembra lá que o exército francês está desmantelado, né? Está destruído. Não tem como o exército francês brigar numa guerra agora com Napoleão voltando. Não tem como. E a Inglaterra sabe disso. O que a Inglaterra faz? Junta a turminha toda que não gosta do Napoleão e vai para um fight contra o Napoleão na famosíssima Batalha de Waterloo, que foi em 1815. Waterloo é uma região da Bélgica, se não me engano. Ou é Bélgica ou é Holanda, eu acho que é Bélgica. E aí, o Napoleão perde de vez. Porque o Napoleão não tem como lutar contra essas forças inglesas e europeias. E aí o Napoleão, em 1815, acaba a era napoleônica. O Napoleão é preso pelos ingleses e levado para a cadeia, para a ilha de Santa Helena. E lá o Napoleão vai ficar até morrer em 1821. Só que o Napoleão era uma liderança admirada, odiada, mas admirada pelos ingleses. Por exemplo, os soldados ingleses brigavam entre si para saber quem ia levar comida para o Napoleão na cadeia. Porque o Napoleão sempre tinha uma história, o Napoleão tinha um charme, né? Tinha uma coisa, ele era envolvente, né? Tanto é que dizem as más línguas que o Napoleão teria pegado a mulher do capitão da ilha, mulher lá na ilha. O fato é que em 1821 Napoleão morreu. Dizem que ele teria sido envenenado justamente por esse capitão. E eu não digo nada, eu só passo fake news para frente. Tá? Mas o fato é que o Napoleão morre em 21. Tem poetas que dizem que ele morreu de tristeza ou depressão, pode ser, por que não? Porque ele queria conquistar o mundo, né? E ele acabou conquistando o mundo por apenas 15 anos. Só que o corpo dele, quando volta para a França, ele volta para a França como herói. Tá? Então, é uma história muito louca de uma personagem muito contraditória. Né? Porque não teve eleição para presidente, ele se manteve. Tá? Ele cometeu um erro em Waterloo. Você acha que alguém não chegou e falou para ele, não dá para a gente fazer guerra, sossega o fogo, facho, né? Sossega. Não teve jeito. Tudo bem? E aí, o Álvaro, no jogo de videogame dele, termina, game over para ele, porque o Napô morreu. Só que aí, jogando spoiler para os próximos livros. O mundo que o Napoleão deixa é um mundo diferente daquele que o Napoleão conquistou.
O povo agora, na Europa como um todo, conhece essa tal de república. Será que os reis absolutistas voltarão ao poder e o povo vai deixar? É uma pergunta que será respondida num belo dia de outubro, ou setembro, ou agosto, se assim Deus nos permitir. Beleza, crianças?